Uma porta. Batidas desesperadas. Antônio, um homem que só procurava solidão, encontra uma menina aterrorizada. A irmã dela, Esperança, está nas mãos de monstros. O que ele não sabe é que, ao arrombar aquela porta, está rompendo também as barreiras do seu próprio coração, liberando uma fúria que desconhecia e um amor pelo qual estaria disposto a matar. Será que um homem sozinho consegue enfrentar um destino violento para salvar duas estranhas? Ele ainda não sabe, mas a vida dele e a delas vão mudar para sempre naquele quarto de hotel escuro. Antes de começar, curta este vídeo e se inscreva no canal. Seu comentário, seu apoio me dão a força para continuar escrevendo histórias únicas para você. Que sua vida seja cheia de bênçãos. Agora, vamos começar. A chuva batia com fúria na janela do hotel modesto. Era um som constante, quase um rugido, que isolava Antônio do resto do mundo. E ele gostava assim. A solidão era sua companheira mais fiel. Um manto que cobria depois de longos dias de trabalho na cidade, longe de sua verdadeira casa, a fazenda. Ele estava sentado na única cadeira do quarto, com uma xícara de café fumegante entre suas mãos grandes e calejadas. Mãos de um homem que trabalha a terra, que conhece a força e a paciência. Seu corpo era uma montanha de músculos forjados pelo sol e pelo esforço. Um gigante de quase 2 metros que parecia grande demais para aquele espaço pequeno. Seus olhos, escuros e profundos, estavam fixos no nada, perdidos em pensamentos que raramente compartilhava. A cidade era uma necessidade, um lugar de negócios e acordos, mas sua alma pertencia ao campo, ao cheiro de terra molhada e ao silêncio dos vastos pastos. De repente, o ritmo monótono da chuva foi destruído por umas batidas frenéticas em sua porta. Não eram as batidas tímidas de um funcionário do hotel. Eram batidas de pura desesperação, pequenas e rápidas, como as de um pássaro preso. Antônio franziu a testa. Ninguém sabia que ele estava ali, a não ser as pessoas com quem tinha feito negócios. E eles não batiam na sua porta daquele jeito. Ele se levantou, sua figura enorme projetando uma sombra que engolia o quarto. Ele se moveu com uma calma que contradizia a urgência das batidas. Abriu a porta só uma fresta, desconfiado por natureza. Do outro lado, uma menina de não mais que 12 anos olhava com os olhos arregalados pelo pânico. Seu peito pequeno subia e descia com dificuldade, e as lágrimas se misturavam com a chuva que a tinha encharcado. "Moço, ajuda!" implorou com uma voz quebrada pelo choro. "Por favor, ajuda! Eles estão batendo na minha irmã. Ela está morrendo." As palavras da menina foram como um relâmpago que partiu a calma de Antônio no meio. Ele a viu apontar para uma porta no final do corredor, de onde agora vinha um grito abafado, um som de dor que lhe gelou o sangue. Naquele instante, a prudência, a solidão e os negócios sumiram. Algo primitivo, um instinto protetor que não sabia que possuía, tomou conta dele. Sem pensar 2 vezes, sem nem fechar sua própria porta, ele saiu correndo pelo corredor. Seus pés descalços mal faziam barulho no tapete gasto, mas cada passada era a de um animal poderoso e decidido. O grito da menina, Luz, ecoou atrás dele, mas ele só ouvia o som da dor daquela mulher desconhecida. Ele chegou na porta indicada e não perdeu tempo tentando girar a maçaneta. Estava trancada. Outro grito, mais fraco desta vez, veio de dentro. A fúria inundou Antônio. Era uma fúria fria e controlada. Ele recuou 2 passos, concentrou todo o seu peso e sua força em um só ponto e arrebentou a porta com o ombro. A madeira velha e barata estilhaçou. A fechadura voou pelos ares e a porta se abriu de repente com um estrondo que fez as paredes tremerem. O que ele viu lá dentro acendeu uma fogueira no seu interior. O quarto era uma bagunça, idêntico ao dele, mas mergulhado no caos. 2 homens, com cara de brutos e sorrisos cruéis, estavam sobre uma figura frágil no chão. Era uma mulher. Seu cabelo escuro estava espalhado no tapete e um dos homens a segurava pelo braço enquanto o outro levantava a mão para bater nela de novo. Ela estava encolhida, tentando se proteger, vulnerável, quebrada. A visão da fragilidade dela, da crueldade daqueles homens, liberou em Antônio uma raiva que nunca tinha sentido. Seu corpo inteiro tremeu, não de medo, mas de uma ira pura e uma necessidade avassaladora de protegê-la. Um pensamento atravessou sua mente com a clareza de um raio. Como um anjo desses pode ser tocado dessa forma? Como eles se atrevem? Ele não gritou, não ameaçou.
Simplesmente avançou, e sua presença maciça encheu o batente, escurecendo o quarto. Os dois homens se viraram, surpresos. Seus sorrisos sumiram ao ver o gigante que os olhava com olhos que prometiam uma morte dolorosa. Um deles, o que ia bater na mulher, se endireitou, tentando parecer intimidador. E quem é você? Vá embora daqui se não quiser problemas. Antônio nem olhou para ele. Seus olhos estavam fixos no homem que ainda segurava o braço da mulher. Com uma velocidade incrível para o seu tamanho, ele avançou sobre ele. Agarrou-o pelo colarinho da camisa e o levantou do chão como se fosse um boneco de pano. O homem esperneou no ar, seus olhos cheios de surpresa e medo. Antônio atirou para o outro lado do quarto. O corpo bateu na parede com um barulho surdo e caiu no chão, inconsciente. O segundo agressor, agora sozinho, recuou um passo, procurando uma rota de fuga. Ele tirou um canivete, a lâmina brilhando fracamente na luz da lâmpada. Antônio finalmente falou, e sua voz era um rosnado baixo e perigoso que vibrava no ar. Por que não batem em um homem de verdade? Disse, cada palavra carregada de desprezo. Ou é que não tem coragem para me enfrentar? O homem do canivete tentou dar uma estocada, mas Antônio foi mais rápido. Ele segurou o pulso dele, apertando com uma força desumana até os ossos estalarem. O homem gritou de dor e o canivete caiu no chão. Antônio deu um empurrão que o fez tropeçar e cair para trás, saindo pela porta quebrada. Ele se arrastou pelo corredor, gemendo. Antônio se virou para a mulher no chão, Esperança. Ela levantou o olhar. Seus olhos, grandes e cheios de medo e dor, se encontraram com os dele. Ele viu um corte sangrando no rosto dela, um hematoma que começava a se formar na bochecha. A fúria voltou a ferver dentro dele. Nesse exato momento, a pequena luz entrou correndo no quarto. "Eles vão voltar!" gritou, com o pânico estampado no seu rosto infantil. "Eu ouvi eles no corredor. Disseram que iam trazer mais gente." Antônio não hesitou. Não havia tempo para perguntas, não havia tempo para pensar. Ele se inclinou e, com uma facilidade surpreendente, levantou Esperança em seus braços. Ela era incrivelmente leve, quase etérea. Ela soltou um gemido de dor quando ele a tocou, mas agarrou a camisa dele com a pouca força que lhe restava. "Você, pequena," ele disse à luz com uma voz surpreendentemente suave. "Venha comigo. Rápido!" Ele saiu do quarto destruído, levando Esperança como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, com a menina correndo atrás dele. Eles entraram no seu próprio quarto e ele fechou a porta, passando o ferrolho e pondo a corrente. O som metálico pareceu selar o novo e frágil mundo deles. Ele deitou Esperança com delicadeza em sua cama. Ela se encolheu imediatamente, abraçando sua irmãzinha que subiu ao seu lado, tremendo. Lá fora, no corredor, ouviram-se passos pesados e vozes irritadas. Eles bateram com força na porta ao lado, a que ele tinha destruído. Gritavam o nome de uma mulher, o nome de Esperança. Antônio não disse nada. Ele ficou em pé na frente da porta do seu quarto, uma sentinela imponente. Tirou uma arma da sua mala, uma pistola que sempre levava em suas viagens à cidade por precaução. Ele não a apontou, simplesmente a segurou em sua mão, ao seu lado, um pedaço de aço frio que era uma extensão da sua vontade. Estava pronto para o combate, pronto para proteger as duas estranhas que o destino havia jogado à sua porta. Esperança, encolhida na cama com luz, observava as costas dele. Era uma costa larga, uma muralha de músculos tensos sob o tecido da camisa. Ela via a tensão nos ombros dele, a forma como sua cabeça estava levemente inclinada, ouvindo os ruídos do corredor. Nunca em sua vida tinha se sentido tão aterrorizada. Os gritos, as ameaças, o som da violência ecoavam em seus ouvidos. E, no entanto, paradoxalmente, nunca tinha se sentido tão segura. A presença daquele homem era uma promessa silenciosa de proteção. A tensão no quarto não era só de medo. Era uma eletricidade bruta, masculina, que emanava dele. Era a tensão da tempestade contida, da violência controlada, de um poder imenso posto a serviço da segurança delas. Os minutos se tornaram eternos. As batidas e os gritos na porta ao lado continuaram por um tempo e depois, pouco a pouco, foram se apagando. Ouviram-se murmúrios, passos que se afastavam e, finalmente, o silêncio.
Só restava o som da chuva e de 3 respirações contidas no quarto pequeno de hotel. Vários minutos se passaram antes que Antônio se movesse. Ele guardou a arma e se virou lentamente. Seus olhos pousaram nelas, encolhidas na cama. A fúria tinha sumido do seu rosto, substituída por uma expressão de preocupação profunda, quase de dor. O silêncio que seguiu a partida dos bandidos era denso, pesado. A adrenalina que as tinha mantido em alerta começou a se dissipar, dando lugar a uma consciência aguda da situação. Estavam trancados, 3 estranhos, na intimidade forçada de um quarto de hotel enquanto uma tempestade real e outra figurada rugiam lá fora. Antônio se aproximou da cama com passos lentos, cuidadosos, como se temesse assustá-las. Ele se ajoelhou junto à borda para ficar na altura de Esperança. Seu tamanho, que antes tinha sido uma ameaça para os agressores, agora se reduzia em uma tentativa de não intimidá-la. Eles já foram, disse ele em voz baixa. Sua voz, que antes era um grunhido, agora era suave, um murmúrio profundo. Esperança só assentiu, incapaz de falar. O medo ainda a tinha paralisada. Ela apertou mais forte a irmã, cujo rosto estava escondido no seu lado. Os olhos de Antônio percorreram o rosto de Esperança, parando no corte da sua bochecha e no lábio inchado. Uma sombra da fúria anterior cruzou seu olhar. Não se mexa, sussurrou ele, quase como uma ordem, mas tingida de uma gentileza inesperada. Preciso ver o que aqueles covardes fizeram com você. Ele se levantou e foi até o banheiro pequeno. Voltou com o kit de primeiros socorros do hotel, uma caixa pequena de plástico branco. Ele se ajoelhou de novo ao lado dela. Suas mãos, que momentos antes tinham quebrado ossos e segurado uma arma, agora abriam com desajeito um sachê de gás e um frasco de antisséptico. Seus dedos tremiam levemente, não de nervosismo, mas de uma fúria contida, da emoção bruta que ainda corria em suas veias. Ele umedeceu a gás e levantou a mão em direção ao rosto dela. Esperança se encolheu instintivamente. Calma, disse ele. Eu não vou te machucar. Seu toque foi reverente, quase doloroso em sua delicadeza. Com uma suavidade que parecia impossível para mãos tão grandes e ásperas, ele limpou o corte na bochecha dela. Esperança prendeu a respiração. Podia sentir o calor que emanava do corpo dele, o cheiro de terra molhada e café que se agarrava a ele, uma mistura estranha e reconfortante. Ele estava tão perto que ela podia sentir a vibração do seu peito toda vez que ele respirava. Em seguida, seus olhos pousaram no lábio inferior dela, onde um pequeno fio de sangue seco havia se formado no canto. Sem pensar, ele levantou o polegar, com uma lentidão insuportável, limpou a mancha. O contato da pele dele contra a dela foi elétrico. Um arrepio percorreu a espinha de Esperança, um calor que não tinha nada a ver com medo nem com dor. Foi um começo de vida, uma consciência repentina dele como homem, não só como salvador. Ele pareceu sentir isso também, porque sua mão parou por um segundo e seus olhos escuros se encontraram com os dela. Naquele olhar, Esperança viu o universo de emoções, raiva, proteção e algo mais profundo e vulnerável que não soube decifrar. Ele desviou o olhar, como se tivesse se assustado com aquela conexão, e se concentrou de novo nos ferimentos dela. Onde mais te machucaram? Perguntou, sua voz ainda mais baixa, quase um sussurro rouco. Eu preciso ver. Ela hesitou. A dor nas costelas era aguda, e ela sabia que tinha hematomas por todo o corpo. Mas a vergonha a paralisou. Mostrar-lhe suas feridas parecia íntimo demais, vulnerável demais. No entanto, a sinceridade na voz dele a convenceu. Com as mãos trêmulas, ela afastou levemente o colarinho da sua blusa, revelando um corte no ombro, bem onde começava a curva da clavícula. O tecido estava rasgado e manchado de sangue. Os olhos de Antônio escureceram. Com uma delicadeza extrema, seus dedos roçaram a borda do tecido para poder ver melhor a ferida. O toque dele na pele dela foi um choque, uma queimadura de gelo e fogo que a fez ofegar. Está ardendo, sussurrou ela, quase sem fôlego, referindo-se ao antisséptico que ele começava a aplicar. Ele não tirou os olhos da ferida. Sua concentração era total. Eu sei, respondeu. Sua voz era uma carícia grave no silêncio do quarto. Fique quieta. Eu não vou te machucar. Essas últimas palavras ecoaram no ar, carregadas de um significado mais profundo. Não era só uma promessa sobre a cura de suas feridas físicas.
Era um voto. Quando ele terminou de limpar e cobrir o corte, suas mãos demoraram um instante sobre o ombro dela. O calor da sua palma parecia penetrar sua pele, chegando até seus ossos, acalmando um tremor que ela não sabia que tinha. Esperança fechou os olhos, oprimida pela mistura de dor, gratidão e uma sensação estranha de segurança que a envolvia como um cobertor. Ele se afastou lentamente, rompendo o contato. O frio que ela sentiu na ausência dele foi imediato e surpreendente. Ele se levantou e ficou olhando para elas, para ela e para a menina que já tinha dormido, exausta pelo medo e pelo choro. O olhar de Antônio era o de um homem atormentado, um guardião que havia encontrado uma causa sem procurá-la. Ele se aproximou de Esperança, que o olhava da cama com olhos cheios de perguntas não formuladas. Ele se inclinou, não para tocá-la, mas para que suas palavras chegassem a ela como um juramento sagrado. Eles não vão tocar em você de novo, disse, sua voz firme como uma rocha. Nunca mais. Eu juro. Com essas palavras, ele selou seu destino ao delas. Ele se afastou e arrastou a cadeira pesada do quarto até colocá-la ao lado da porta. Ele se sentou ali, na escuridão, um vigilante silencioso. Esperança o observou da cama. A noite passou lentamente. Ela não conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, via os rostos dos seus agressores. Mas toda vez que os abria, via a silhueta imponente de Antônio sentado naquela cadeira, um guardião silencioso entre ela e o mundo cruel que a tinha ferido. E pela primeira vez em muito tempo, apesar da dor que percorria seu corpo, Esperança não se sentiu sozinha. Ela se sentiu protegida. O homem na cadeira não era um príncipe de conto de fadas. Era algo muito mais real e poderoso, um santuário feito de carne e osso, um gigante com o coração de um protetor. E enquanto a tempestade diminuía lá fora, uma nova e desconhecida tempestade de emoções começava a se formar dentro dela. O amanhecer se filtrou pelas cortinas baratas do hotel, pintando o quarto de um cinza pálido e melancólico. Esperança acordou com a dor. Era uma dor surda e constante em suas costelas, um lembrete pontiagudo da violência da noite anterior. Por um momento, o pânico ameaçou afogá-la de novo, mas então seus olhos se acostumaram à penumbra e ela ouviu. Antônio continuava sentado na cadeira, ao lado da porta. Sua cabeça estava levemente inclinada para o lado, e sua respiração era profunda e compassada. Ele estava dormindo, mas mesmo no sono, sua postura era a de um guardião. Seu corpo enorme enchia a cadeira, e a pistola descansava sobre uma mesa pequena ao seu lado, ao alcance da sua mão. A imagem a atingiu com uma força inesperada. Aquele homem, um completo estranho, tinha velado o sono dela e de sua irmã durante toda a noite. Uma onda de gratidão tão intensa que quase doía a invadiu, seguida imediatamente por uma pontada de vergonha. Elas eram um fardo para ele, um problema que tinha caído sobre seus ombros sem que ele pedisse. Ela se moveu com cuidado para não acordar Luz, que dormia profundamente ao seu lado, com o rosto livre das preocupações que atormentavam a irmã mais velha. O menor movimento enviou uma descarga de dor pelo seu tronco. Ela sufocou um gemido, mas o som foi suficiente. Os olhos de Antônio se abriram de repente. Não houve sonolência no seu despertar. Ele passou da quietude para o alerta total em um instante. Seus olhos escuros a encontraram na penumbra. Por um segundo, ela viu a mesma fúria protetora da noite anterior, antes que ela se suavizasse com o reconhecimento. — Você está bem? Perguntou ele, sua voz rouca pelo sono. Esperança só conseguiu assentir, levando uma mão às costelas. Ele se levantou, o corpo protestando com um leve rangido, e se aproximou da cama. Ele não a tocou, mas sua proximidade era esmagadora. — Vou pedir o café da manhã, disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E depois vamos embora daqui. A palavra iremos a desconcertou. Iremos? Para onde? Ele a olhou como se a resposta fosse óbvia. Para um lugar seguro. Este lugar não é mais. Não havia espaço para discussão no seu tom. Era um homem acostumado a tomar decisões, se é que elas fossem cumpridas. Enquanto ele falava ao telefone, pedindo comida e um táxi, Esperança se sentia cada vez menor, mais impotente. O que você faria no lugar dela? Aceitaria a ajuda de um estranho tão intenso dominador, ou tentaria fugir mesmo sabendo o perigo que a espera lá fora? Sua vida tinha se tornado um turbilhão do qual ela não tinha controle.
O café da manhã chegou e Antônio arrumou tudo na mesa pequena. Eles comeram em um silêncio tenso. Até a luz, já acordada, parecia sentir a atmosfera estranha e comia sua torrada sem dizer uma palavra, lançando olhares furtivos para o gigante que compartilhava sua mesa. Antônio, no entanto, parecia ter uma habilidade especial para lidar com a menina. Serviu-lhe suco, perguntou se ela queria mais geleia e o fez com uma naturalidade que desarmava. Mas com Esperança, a tensão era palpável. Ela sentia o peso do olhar dele, um olhar que parecia analisar cada movimento dela, cada expressão de dor no seu rosto. Depois de comer, ele foi claro. Arrumem suas coisas, as poucas que tiverem. O táxi estará aqui em 20 minutos. Eles se mudaram para outro hotel, um que ficava em uma parte completamente diferente da cidade. Era um lugar que gritava luxo e discrição, com um saguão de mármore e funcionários que se moviam com uma eficiência silenciosa. Esperança se sentiu constrangida ao entrar, com suas roupas modestas e as marcas da agressão no rosto. Ela se sentia uma impostora. Antônio, em compensação, se movia naquele ambiente com uma segurança inata, como se fosse seu habitat natural. Ele pagou por 2 quartos contíguos, ignorando completamente os protestos abafados de Esperança sobre o custo. Dinheiro é o de menos, disse ele, cortante, quando ela tentou insistir. Minha segurança tem um preço, e a sua também. Eu pago. Sua lógica era esmagadora e a deixou sem argumentos. Uma vez instalados nos novos quartos, um mundo de diferença em relação ao anterior, Esperança sentiu que precisava de um momento para respirar. Enquanto Luz explorava maravilhada o quarto luxuoso, ela se sentou na beira da cama e pegou seu telefone. Tinha que fazer uma ligação, cancelar um compromisso de trabalho. Marcou o número de um dos seus clientes, um pequeno fazendeiro nos arredores da cidade. Antônio estava na porta que comunicava os 2 quartos, observando-a em silêncio. Ela não percebeu no começo. Seu Miguel, é a Esperança, disse, sua voz profissional contrastando com a fragilidade da sua aparência. Sim, eu sei. Sinto muito. Não poderei ir hoje ver sua égua. Sim, um problema pessoal. Escute, pelo tremor que me descreve nas patas traseiras e a febre, pode ser tétano. O senhor verificou se ela tem algum ferimento recente, por menor que seja. Ela precisa aplicar o soro antitetânico imediatamente. E um antibiótico de amplo espectro. A penicilina funcionará. Uma dose alta, a cada 12 horas. Não espere. A vida do animal está em jogo. Antônio a escutava, fascinado. A mulher que falava ao telefone não era a vítima assustada que ele havia resgatado. Era uma profissional segura, conhecedora, apaixonada pelo seu trabalho. Sua voz era firme, suas instruções claras. Ela estava salvando uma vida através de um simples telefone. Uma ideia, audaciosa e repentina, começou a se formar em sua mente. Quando Esperança desligou o telefone com um suspiro de frustração, ele falou da porta. Você é veterinária. Não era uma pergunta. Ela levantou o olhar, surpresa. Sim, eu sou. Boa no seu trabalho? Ela franziu a testa, desconcertada pelo interrogatório. Eu amo os animais. Faço o melhor que posso por eles. Ele assentiu lentamente, seus olhos escuros fixos nela. Eu preciso de uma veterinária na minha fazenda, disse, indo direto ao ponto, como era seu costume. Tenho centenas de cabeças de gado, cavalos de criação. O veterinário que eu tenho agora é velho e mora a 2 horas de distância. Não é suficiente. Esperança olhou, sem entender onde ele queria chegar. E você precisa de um lugar seguro, continuou ele, sua voz profunda enchendo o quarto. Um lugar onde esses homens não possam te encontrar. Minha fazenda é isolada. É uma fortaleza. Ninguém entra nem sai sem que eu saiba. O coração de Esperança começou a bater forte. Ele estava lhe oferecendo um emprego, um refúgio. Eu te ofereço um cargo, ele esclareceu, como se lesse sua mente. Você vai morar lá, com sua irmã. Terá seu próprio espaço, um salário justo e proteção. Em troca, você cuidará dos meus animais. A proposta deixou sem fôlego. Era uma loucura. Ir morar na fazenda de um homem que ela mal conhecia, um homem de silêncios profundos, uma violência latente. Mas que outra opção ela tinha?
Voltar para seu apartamento pequeno era impensável. Aqueles homens sabiam onde ela morava. As dívidas do seu pai, um jogador inveterado que havia morrido deixando-as na ruína, eram uma corda em volta do seu pescoço. É um bom negócio para os dois, concluiu Antônio, seu olhar intenso, desafiando-a a encontrar uma falha na sua lógica. E ela não conseguiu. Aceitar era um salto no vazio, mas ficar era esperar que os monstros a encontrassem de novo. Eu aceito, disse, e a palavra soou estranha em seus lábios, o som de uma vida que mudava de rumo para sempre. A viagem para a fazenda foi silenciosa. Eles deixaram a cidade para trás, e a paisagem urbana foi substituída gradualmente por colinas verdes e um céu imenso. Era como viajar para outro mundo. Esperança olhava pela janela da caminhonete de Antônio, uma fera de veículo tão imponente quanto seu dono. Luz, ao seu lado, estava fascinada pela paisagem. Antônio dirigia com uma concentração tranquila, suas mãos grandes firmes no volante. Depois de quase 2 horas, eles desviaram para uma estrada de terra ladeada por uma cerca de madeira que parecia se estender até o infinito. Um arco enorme de pedra com o nome Santuário gravado lhes deu as boas-vindas. Esperança pensou que o nome era estranhamente apropriado. Ao cruzar o arco, o mundo se transformou. A fazenda não era só uma fazenda, era um reino. Vastas extensões de pastos salpicadas de gado, um rio que serpenteava ao longe, e no centro, uma casa principal de estilo colonial, robusta e linda, cercada de árvores centenárias. A magnificência do lugar a intimidou. Era uma prova tangível do poder e da riqueza daquele homem, um mundo do qual ela não sabia nada. A chegada à fazenda deixou maravilhada e, ao mesmo tempo, profundamente constrangida. Ela se sentia como uma peça fora do lugar naquele quebra-cabeça de ordem e prosperidade. Antônio lhe mostrou uma casa de hóspedes pequena, confortável e aconchegante, que seria seu lar por enquanto. Depois, sem perder tempo, levou-o para conhecer as instalações, os estábulos, os currais, a enfermaria para os animais. Esperança se agarrou à sua profissão como a um salva-vidas. Decidiu manter uma distância profissional, focar nos animais, no trabalho. Era o único jeito de ignorar a presença constante de Antônio, que a seguia para todo lado como uma sombra protetora, e a crescente dívida de gratidão que sentia por ele. Os primeiros dias foram uma mistura de adaptação e trabalho duro. Ela mergulhou em suas tarefas, examinando o gado, atualizando os registros médicos, tratando os animais doentes. Os vaqueiros e funcionários da fazenda olhavam no início com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Era uma mulher em um mundo de homens, e além disso, a protegida do patrão. Mas sua dedicação e seu evidente amor pelos animais começaram a conquistar o respeito deles. Uma tarde, aconteceu o ponto de virada. Um dos capatazes, um homem chamado Pedro, correu para a casa principal, com o rosto pálido. "Patrão, é o Tempestade!" gritou. Ele enlouqueceu. Feriu um dos rapazes. Antônio e Esperança saíram correndo para os currais. Ali, em um cercado de madeira reforçada, um garanhão preto como a noite se empinava e dava coices no ar. Era o animal mais magnífico que Esperança já tinha visto. Músculos poderosos que se tensionavam sob uma pelagem brilhante, uma crina selvagem e uns olhos que ardiam com fogo e pânico. Ele tinha um ferimento profundo e sangrando em uma das suas patas traseiras, provavelmente causado por um arame farpado. "Ninguém consegue se aproximar", disse Pedro, nervoso. "É o cavalo mais orgulhoso da fazenda. Nunca deixou ninguém, a não ser o senhor, montá-lo. E agora, com a dor, é uma besta perigosa." Antônio olhou para o cavalo, seu rosto uma máscara de preocupação. Depois olhou para a Esperança. "Você consegue fazer isso?" perguntou. Não havia dúvida na sua voz, só uma pergunta direta. Esperança estudou o animal. Ela não viu uma besta louca. Viu dor e medo. "Sim", respondeu ela com uma calma que surpreendeu a todos, inclusive a ela mesma. "Mas preciso que todos se afastem. Me deem espaço." Os homens recuaram, céticos. Antônio ficou a uma distância prudente, observando cada movimento dela. Ele não ia embora. Sua presença era uma âncora silenciosa. Esperança entrou no curral lentamente, sem fazer movimentos bruscos. Ela não levava cordas nem chicotes, só sua maleta de veterinária que deixou perto da cerca. O cavalo, Tempestade, a viu e relinchou,
um aviso claro. Ele se empinou de novo, batendo o chão com seus cascos dianteiros. Ela ficou parada. Não usou a força, usou a paciência. Começou a falar com ele em voz baixa e suave, um murmúrio tranquilizador que se misturava com o vento. Falou-lhe do céu, da grama, de coisas sem importância. Sua voz era um bálsamo. Pouco a pouco, o cavalo parou de se agitar. Ele a observava, suas orelhas girando para captar cada palavra. Esperança deu um passo, depois outro. Lentamente, metodicamente, ela foi diminuindo a distância entre eles. Quando estava perto o suficiente, estendeu uma mão, com a palma para cima, e a manteve no ar. Esperou. Tempestade a olhou com seus olhos inteligentes e selvagens. Hesitou. Depois, com uma lentidão majestosa, baixou sua cabeça enorme e roçou seu focinho contra a mão dela. Um suspiro coletivo foi ouvido entre os homens que observavam. Esperança acariciou o pescoço dele, continuando com seus sussurros. Em seguida, com uma confiança que parecia nascer da sua alma, ela se moveu em direção à pata ferida. Limpou o ferimento, desinfetou e aplicou uma pomada curativa com uma destreza incrível. O cavalo não se moveu. Ficou quieto, confiando plenamente naquela mulher miúda que lhe falava com doçura. Quando terminou, deu-lhe uma última carícia e se retirou lentamente. Antônio a observava da cerca. E naquele momento, algo mudou dentro dele para sempre. Ele não via mais a mulher frágil e quebrada que havia resgatado em um quarto de hotel. A mulher que estava naquele curral, que havia domado o indomável não com força, mas com inteligência, paciência e uma valentia silenciosa, era outra pessoa. Ele não sentia só um instinto protetor. Sentia a admiração. Uma admiração profunda e esmagadora. Um pensamento claro, poderoso, se instalou em sua mente. Ela não é frágil. É a criatura mais forte que já vi na minha vida. Ela doma o indomável. E no solo fértil dessa admiração, sem que ele mesmo percebesse, uma semente de amor começava a germinar. Naquela noite, o clima entre eles era diferente. Havia um respeito novo no olhar de Antônio, uma intensidade que fazia a pele de Esperança se arrepiar. Os dias viraram semanas. Uma rotina tranquila se instalou na fazenda. Esperança trabalhava incansavelmente e a saúde dos animais melhorou muito sob seus cuidados. Luz estava feliz. Corria pelos campos e brincava com os filhotes do cão pastor. Pela primeira vez em anos, Esperança sentiu uma paz precária, uma sensação parecida com a de ter um lar. Mas a paz, como um céu de verão, podia nublar sem aviso prévio. Uma tarde ensolarada, enquanto Esperança examinava umas vacas em um pasto perto da casa principal, um carro de luxo, um conversível vermelho que parecia fora de lugar no ambiente rústico, levantou uma nuvem de poeira pelo caminho de entrada. Ele parou em frente à casa e dele desceu uma mulher. Era alta, esguia e elegante, vestida com roupas caras que gritavam riqueza e sofisticação. Ela tirou os óculos de sol e sacudiu sua cabeleira loira. Era bonita, com a beleza polida e segura de quem está acostumada a ter o mundo aos seus pés. Antônio saiu para a varanda para recebê-la. A mulher sorriu e se aproximou dele com uma familiaridade que revirou o estômago de Esperança. Antônio, querido, disse com uma voz musical. Ela lhe deu um beijo na bochecha, um gesto íntimo e possessivo. Você me deixou abandonada. Pensei que tinha esquecido que eu existo. Isabela, respondeu ele. Seu tom era amável, mas com uma certa distância que Esperança notou. O que você faz por aqui? Vim te ver, claro, disse ela. E então seus olhos pousaram em Esperança, que tinha ficado paralisada ao longe. Seu olhar a percorreu de cima a baixo, notando sua roupa de trabalho manchada de terra e seu cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado. Um pequeno sorriso condescendente se formou em seus lábios. E quem é você? Perguntou, sem se dirigir realmente a ela, mas sim a Antônio. A pergunta, carregada de desdém, atingiu Esperança como um tapa. De repente, ela se sentiu suja, pequena, insignificante. A presença de Isabela, tão perfeita e segura, a fez dolorosamente consciente da sua própria situação. Ela não era a veterinária da fazenda. Era uma refugiada, uma mulher resgatada, um problema que Antônio tinha decidido acolher. Estava ali por caridade, não por mérito, e o olhar de Isabela lembrava disso. A paz que ela tinha começado a sentir se despedaçou.
Ela percebeu que estava invadindo a vida de Antônio, um mundo ao qual ela claramente não pertencia, um mundo que incluía mulheres lindas e ricas como Isabela. Ela se sentiu uma intrusa no santuário. E o medo, um medo diferente do dos bandidos, mas igualmente paralisante, se apoderou dela, o medo de que sua presença estivesse arruinando a vida do homem que a tinha salvado. A pergunta de Isabela ficou suspensa no ar, afiada e fria como um pedaço de gelo. E quem é você? O sol da tarde parecia ter esfriado de repente. Esperança sentiu que todos os olhares da fazenda, os dos vaqueiros, o da própria Isabela, principalmente o de Antônio, estavam sobre ela. Ela se sentiu exposta, julgada, uma mancha de terra em uma tela impecável. Antes que ela pudesse gaguejar uma resposta, a voz profunda de Antônio cortou a tensão. Isabela, está a Esperança, disse. Embora seu tom fosse tranquilo, havia um toque de aço nele, um limite invisível que ele tinha acabado de traçar. Ela é a nova veterinária da fazenda. Ao dizer a veterinária, ele lhe concedeu um título, um lugar, uma legitimidade que Esperança sentiu como um escudo. Ela não era uma refugiada, não era uma estranha. Era a veterinária. Isabela arqueou uma sobrancelha perfeitamente feita. Seu sorriso não chegou aos seus olhos. Uma veterinária. Que interessante, disse, com um tom que sugeria o contrário. Ela se virou de novo para Antônio, ignorando Esperança como se ela já não existisse. Bom, querido, já que você tem pessoal novo, suponho que tudo está bem. Eu estava pensando que poderíamos jantar neste sábado no clube de campo. Trouxeram um novo chefe da capital. Enquanto falava, ela colocou uma mão no braço de Antônio, um gesto de posse casual que não passou despercebido para Esperança. Ela observou a cena à distância, sentindo um nó no estômago. Viu como Antônio sutilmente retirava seu braço com a desculpa de apontar algo ao longe. Era um movimento quase imperceptível, mas Esperança ouviu. Ele não parecia confortável com a familiaridade de Isabela. Mesmo assim, a imagem dos dois juntos, tão evidentemente do mesmo mundo de riqueza e privilégios, era uma pintura da qual ela não fazia parte. Ela se sentiu uma intrusa, uma nota dissonante em uma sinfonia perfeita. Eu tenho trabalho a fazer, murmurou Esperança para si mesma. Sem se despedir, deu meia volta e caminhou a passos rápidos para os estábulos, procurando refúgio no cheiro familiar do feno e dos animais. O resto da tarde foi uma tortura. Cada tarefa que realizava, cada animal que examinava, fazia de forma mecânica. Sua mente estava em outro lugar, repetindo a cena sem parar. O sorriso condescendente de Isabela, a forma como ela tinha dito veterinária como se fosse uma palavra exótica, a facilidade com que ela tinha planejado o futuro de Antônio. Eu sou um problema que ele resolveu com o emprego, pensou com amargura. Ele me deu um propósito para que eu não sentisse que vivo da caridade dele. Mas a verdade é essa. Eu sou a caridade dele. A ideia a feriu profundamente. Ela, que sempre tinha sido tão independente, que tinha lutado sozinha para cuidar da irmã e pagar as dívidas do pai, agora dependia completamente da bondade de um homem. Um homem que tinha sua própria vida, uma vida que ela estava interrompendo. Essa mulher, Isabela, é o mundo dele. Eles pertencem ao mesmo lugar. Eu sou uma estranha, uma complicação temporária. Comente aqui embaixo se alguma vez você sentiu que não pertencia a um lugar, por mais te tratassem bem. Naquela noite, no jantar, ela mal tocou na comida. Luz tagarelava alegremente sobre um ninho de pássaros que tinha encontrado, mas Esperança não a ouvia. Ela estava mergulhada em seus pensamentos, criando uma distância palpável entre ela e Antônio, que estava sentado na outra ponta da mesa. Ele a observava em silêncio, seus olhos escuros tentando ler sua expressão fechada. Quando terminaram de jantar e Luz foi para o seu quarto ler, eles ficaram sozinhos no grande salão de jantar. O único som era o crepitar do fogo na lareira. Você está calada, disse Antônio finalmente, sua voz quebrando o silêncio. Aconteceu alguma coisa. Esperança manteve o olhar fixo no seu prato vazio. Ela não queria olhá-lo, porque temia que, se o fizesse, desabaria. Não é nada, mentiu, sua voz apenas um sussurro. Só estou pensando. Ela respirou fundo, buscando a coragem para dizer o que tinha que dizer. Luz e eu agradecemos muito por tudo, Antônio. De verdade. Mas não podemos ficar aqui para sempre.
Não seria justo. Ele se inclinou levemente para a frente, sua figura enorme parecendo ainda maior na penumbra. Justo com quem? Perguntou. Sua voz era suave, mas insistente. A pergunta obrigou a levantar o olhar. Seus olhos se encontraram com os dele, e no seu olhar ela viu uma intensidade que a desarmou. A vulnerabilidade que ela tinha escondido o dia todo finalmente veio à tona. Com você, Antônio, disse, sua voz tremendo levemente. Você tem sua vida, seus amigos, seus negócios. Ela deixou a palavra mulheres flutuando no ar, implícita e pesada. Eu não quero atrapalhar sua intimidade. Somos sua responsabilidade, eu sei, e eu serei eternamente grata por ter nos salvado. Mas em breve encontraremos um lugar para ir. Não seremos um fardo por muito mais tempo. Cada palavra lhe doía, porque uma parte dela, uma parte que se recusava a reconhecer, não queria ir embora daquele lugar. Não queria se afastar dele. A declaração de esperança o atingiu com uma força visível. Sua mandíbula se tensionou. Ele se recostou em sua cadeira, seus olhos nunca se desviando dos dela. Ela tinha interpretado sua proteção como uma simples obrigação, seu santuário como uma solução temporária. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que ao tentar protegê-la do mundo exterior, a tinha feito se sentir como um objeto frágil, um fardo temporário na sua vida. E isso era a última coisa que ele queria. Nesse exato instante, enquanto olhava através da mesa, com o fogo dançando em seus olhos, ele tomou uma decisão. Ele não ia discutir com ela. Não ia usar palavras para convencê-la. As palavras eram baratas e fáceis de interpretar mal. Ele lhe demonstraria com fatos o quanto ela estava errada. Ele não respondeu. Simplesmente se levantou e saiu do salão de jantar, deixando-a sozinha com o eco das suas próprias palavras, uma sensação de vazio ainda mais profunda. Na manhã seguinte, Antônio saiu antes do amanhecer. Esperança o ouviu sair em sua caminhonete. Durante o café da manhã, reinou um silêncio incômodo. Ela se sentia miserável, certa de que o tinha ofendido. Mais tarde, ela ouviu o som de outro caminhão, maior e mais pesado, que chegava à propriedade, seguido de ruído de trabalho pesado ao longe, em uma colina que era vista da casa de hóspedes. Os dias que se seguiram foram estranhos, e cheios de uma tensão silenciosa. Esperança se dedicava ao seu trabalho com uma energia febril, tentando não pensar. Mas era impossível ignorar o que estava acontecendo. Todo dia, ela via Antônio ir para aquela colina. Ele não ia supervisionar seus homens. Ele ia trabalhar. Ele tirava a camisa, e ela o observava à distância, fascinada e confusa. Via o sol brilhar sobre suas costas suadas, os músculos dos seus braços se tensionando enquanto ele levantava pesadas vigas de madeira, o ritmo constante de seu martelo ecoando no vale. Ele estava construindo algo, com suas próprias mãos. Os outros funcionários da fazenda o ajudavam, mas ele estava sempre na frente, trabalhando mais duro do que ninguém, do amanhecer ao anoitecer. Ele voltava para a casa principal coberto de serragem e suor, com as mãos cheias de farpas e uma expressão de determinação feroz no rosto. Eles mal se falavam. Trocavam cumprimentos formais, discutiam brevemente sobre a saúde de algum animal, mas a conversa íntima daquela noite tinha levantado um muro invisível entre eles. Esperança não entendia o que ele estava construindo e por que o fazia com tanta urgência, com tanta paixão. Uma semana depois, uma tarde, quando o sol começava a descer e tingia o céu de laranja e púrpura, ele a encontrou perto dos estábulos. Estava exausto, mas havia uma nova luz em seus olhos. Venha comigo, ele disse. Sua voz era suave. Quero te mostrar uma coisa. Ela hesitou só um instante, mas a sinceridade no tom dele a convenceu. Ela o seguiu em silêncio. Eles subiram a colina pequena, e à medida que se aproximavam, seu coração começou a bater mais forte. Ali, onde antes só havia grama e árvores, erguia-se uma cabana. Não era grande, mas era linda, construída com madeira robusta que cheirava a pinho fresco e a terra. Tinha uma varanda ampla e janelas grandes que olhavam para o vale. A construção era sólida, feita para durar, para resistir a tempestades. Estava quase terminada. Faltavam alguns detalhes, mas era evidente que em breve seria um lar. Eles pararam em frente a ela. O ar estava impregnado do cheiro da madeira recém-cortada. Eu não entendo, Antônio,
sussurrou ela, sua voz cheia de confusão. O que é isso? Ele se virou para olhá-la. A luz do pôr do sol suavizava suas feições duras, e em seus olhos havia uma emoção tão profunda que a ela custou respirar. Você disse que não queria atrapalhar minha intimidade, começou ele. Sua voz era um murmúrio profundo e vibrante. Então eu construí a sua. Os olhos de Esperança se arregalaram. O choque a deixou sem palavras. Um lugar que é só seu, continuou ele, dando um passo mais perto. Para você e para a luz. Para vocês ficarem. O tempo que quiserem. As lágrimas brotaram nos olhos de Esperança e começaram a rolar por suas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão esmagadora que ela não podia contê-la. Não era só uma casa. Era uma resposta. Era a resposta mais poderosa e eloquente que alguém já tinha lhe dado. Não era um ato de caridade. Era um ato de respeito. Ele tinha ouvido seu medo de ser um fardo, sua necessidade de independência, e em vez de descartá-lo, ele o tinha orado. Ele estava lhe dando raízes. Estava lhe dando um santuário dentro do seu santuário. Ela começou a dizer, mas sua voz falhou. Ele levantou uma de suas mãos calejadas e, com uma delicadeza infinita, secou uma lágrima dela com as costas do polegar. O gesto foi tão terno, tão inesperado, que um soluço escapou dos lábios dela. Eu quero que vocês fiquem por muito mais tempo, Esperança, confessou ele, seu olhar fixo no dela, revelando uma vulnerabilidade que nunca antes lhe tinha mostrado. E eu quero que você se sinta segura, não só das ameaças que estão lá fora. Ele fez uma pausa, e suas próximas palavras atingiram com a força de uma revelação. Aqui você estará a salvo, deles e de mim. Essa última frase mudou tudo. Com essas 3 palavras, e de mim, ele reconheceu a intensidade da sua própria presença, o poder que exercia sobre ela, a dinâmica desequilibrada do relacionamento deles. Ele estava lhe oferecendo não só proteção contra os monstros, mas também um respiro da presença esmagadora do seu Salvador. Estava lhe dando espaço para ser ela mesma, não só a mulher que ele protegia. Esperança ficou ali, chorando em silêncio, enquanto o último raio de sol sumia atrás das colinas. O presente de Antônio não era de madeira e pregos. Era um presente de dignidade, de futuro, de pertencimento. E naquele momento, sob o céu estrelado que começava a aparecer, Esperança soube que não queria ir para nenhum outro lugar. Ela tinha encontrado seu lar no coração daquele gigante silencioso que construía santuários com suas próprias mãos. Os dias que se seguiram à revelação da cabana foram como acordar de um sonho longo e febril. Esperança e Lúcia mudaram para seu novo lar, e o simples ato de desempacotar seus poucos pertences em um espaço que era delas pareceu um milagre. A cabana, construída pelas mãos do homem que as tinha salvado, era mais do que uma casa. Era uma âncora. Cada viga de madeira, cada prego, parecia sussurrar uma promessa de permanência, de segurança. A dinâmica entre ela e Antônio mudou. O muro de tensão e palavras não ditas tinha desmoronado, mas em seu lugar tinha surgido uma consciência elétrica, uma sensibilidade quase dolorosa à presença do outro. Eles não falavam mais de dívidas nem de perigos. Falavam do clima, da saúde de um bezerro recém-nascido, das estrelas que eram incrivelmente brilhantes da varanda da cabana. Eram conversas simples, mas debaixo da superfície, cada palavra vibrava com um significado mais profundo. Os toques acidentais das suas mãos pareciam descargas elétricas. Os olhares se prolongavam um segundo mais do que o necessário. Ele lhe trazia café pelas manhãs, deixando na varanda sem dizer nada, um ritual silencioso que aquecia o coração mais do que a própria bebida. Ela, por sua vez, às vezes lhe deixava um prato de comida quando ele voltava tarde de seu trabalho na colina. Eram pequenos gestos, uma linguagem secreta que eles estavam aprendendo a falar. No entanto, o medo continuava sendo um fantasma no coração de Esperança. O medo do que significava tudo aquilo, da intensidade dos sentimentos que cresciam dentro dela por aquele homem enigmático e poderoso. Era um território desconhecido, e ela tinha passado tanto tempo sobrevivendo que não sabia como começar a viver. Uma tarde, vários dias depois da mudança, Antônio o encontrou examinando a cerca de um curral pequeno perto da cabana. Ele se aproximou com aquela calma dele que parecia absorver todo o som ao seu redor. Fazia vários dias que ele estava em dúvida, lutando contra sua própria natureza reservada. Mas a imagem dela,
tão serena e ao mesmo tempo tão frágil sob o sol da tarde, lhe deu o impulso que ele precisava. Esperança, disse, e ela se virou, com um sorriso pequeno que lhe iluminou o rosto. Esse sorriso lhe deu coragem. Eu queria te mostrar outro lugar, ele começou, e ela notou um vislumbre de nervosismo em sua voz, algo tão raro nele que a surpreendeu. Um lugar longe daqui. Uma cascata. O convite a pegou de surpresa. Seu coração deu um salto, uma mistura de euforia e pânico. Ir com ele, sozinhos, longe da segurança da fazenda. Parecia um passo definitivo, um cruzamento de uma linha invisível. Ela estava pronta para isso. A dúvida se refletiu no seu rosto. Eu não sei, Antônio, ela começou a dizer, procurando uma desculpa. Eu tenho muito trabalho. O trabalho pode esperar. Ele a interrompeu, sua voz suave mas firme. É um lugar tranquilo. Acho que você gostaria. Ele não a pressionou mais. Deixou a oferta no ar e se afastou, deixando-a com um turbilhão de emoções. Naquela noite, enquanto aninhava a luz na sua cama nova, sua irmã a olhou com aqueles olhos sábios que às vezes as crianças têm. Por que você está triste, Esperança? Eu não estou triste, meu amor. Só pensativa. Luz levantou um pouco. É por causa do Antônio, não é? Esperança não respondeu, mas seu silêncio foi uma confissão. Ele gosta de você, Esperança, disse a menina com uma certeza esmagadora. Dá para ver nos olhos dele quando ele te olha, como se você fosse a única pessoa no mundo. As palavras de sua irmã, tão simples e diretas, a atingiram com a força da verdade. Ela também tinha visto aquele olhar que a seguia, que a protegia, que a admirava. Você merece ser feliz, concluiu Luz, antes de se encolher e fechar os olhos. Você já sofreu demais. A inocente sabedoria de sua irmãzinha foi o empurrão que ela precisava. Luz estava certa. Ela tinha passado a vida cuidando dos outros, pagando os erros de outros, sobrevivendo. Talvez fosse hora de se permitir sentir algo mais do que medo e responsabilidade. Talvez ela merecesse um momento de paz, um momento de felicidade. Na manhã seguinte, quando Antônio deixou o café fumegante na varanda, ela estava esperando por ele. Eu adoraria conhecer essa cascata, disse, e o sorriso que ele lhe deu foi como ver o sol nascer depois de uma longa noite. A viagem na caminhonete dele foi diferente de todas as anteriores. O silêncio não era mais tenso, mas sim confortável, cheio de antecipação. Eles deixaram os limites da fazenda para trás e entraram em uma estrada sinuosa que subia pelas montanhas. O ar ficou mais fresco, cheirava a pinho e a terra úmida. Ele estacionou ao lado de uma trilha mal visível. É por aqui, ele disse. Eles caminharam sob a sombra de árvores gigantes. O único som era o rende das folhas sob seus pés e o canto dos pássaros. Depois de uns 10 minutos, um som novo se juntou à sinfonia da floresta, um murmúrio de água que ficava cada vez mais forte. E então, ela viu. A trilha se abriu para uma clareira, e ali, caindo por uma parede de rocha coberta de musgo, uma cascata de água cristalina se precipitava em um poço de uma cor turquesa e real. A luz do sol se filtrava através das folhas das árvores, criando manchas de luz dançantes sobre a água. Era um paraíso escondido, um segredo da natureza. Antônio, é lindo, sussurrou Esperança, sem fôlego. Ele não olhava a cascata. Ele olhava para ela, para a maravilha refletida em seus olhos. Eu sabia que você ia gostar, ele disse. Eles passaram horas ali. Tiraram os sapatos e meteram os pés na água gelada, rindo quando o frio lhes roubava o fôlego. Sentaram-se em uma rocha quente pelo sol e conversaram. Não sobre os homens que a tinham ferido, nem sobre as dívidas, nem sobre o medo. Eles falaram de sonhos. Ela lhe contou seu desejo de ter uma clínica veterinária pequena, um lugar onde pudesse cuidar dos animais sem se preocupar com o dinheiro. Ele lhe falou do seu amor pela terra, da paz que sentia ao ver seus animais crescerem, um sentimento que as complexidades dos negócios na cidade nunca poderiam lhe dar. À medida que o sol começava a baixar, uma intimidade profunda se instalou entre eles. Escreva, amor, se você acha que eles merecem essa oportunidade de serem felizes juntos. Antônio se virou para ela. O som da cascata envolvia suas palavras. Desde que você chegou, Esperança, esta fazenda voltou a ter vida. Você devolveu a vida a ela. Ele levantou a mão e,
Com uma lentidão torturante, afastou uma mecha de cabelo úmido do rosto dela. Seu toque era fogo e seda sobre sua pele. Ele manteve a mão na bochecha dela, acariciando-a com o polegar. Não disse mais nada. Pediu permissão com os olhos. E no olhar de esperança, ele encontrou sua resposta. Viu o desejo, a confiança e o fim do medo. Ela se inclinou para ele, fechando o espaço pequeno que os separava, e seus lábios se encontraram. O beijo foi a culminação de tudo o que eles tinham vivido. Foi esgate feroz no hotel, a cura delicada das suas feridas, a admiração silenciosa enquanto ela domava a tempestade, a promessa contida em cada viga da cabana. Não foi um beijo terno. Foi um beijo faminto, desesperado, um beijo que falava de solidões compartilhadas e de uma salvação mútua. As mãos de Antônio a seguraram com uma posse reverente, uma na sua cintura, puxando-a para ele, e a outra na sua nuca, aprofundando o beijo. Esperança se agarrou a ele, seus dedos se enroscando em sua camisa, devolvendo o beijo com uma paixão que ela não sabia que possuía. Era uma libertação, a rendição final a um sentimento que era muito maior e mais poderoso do que ambos. Quando finalmente se separaram, sem fôlego, apoiaram suas testas uma contra a outra. O mundo parecia ter parado. Só existiam eles e o som da água caindo, um testemunho eterno desse momento. Esperança, sussurrou ele, sua voz rouca pela emoção. Ela não respondeu. Simplesmente o beijou de novo, uma resposta que selava o futuro deles. Os dias que se seguiram à visita à cascata foram os mais felizes da vida de Esperança. O amor, uma vez liberado, floresceu entre eles com uma força natural e imparável. A fazenda se tornou um verdadeiro paraíso. Os sorrisos eram fáceis, os toques se tornaram cotidianos. Uma mão nas costas, um beijo roubado nos estábulos, longos passeios ao entardecer. Antônio era um homem transformado. A armadura de solidão que o tinha cercado por anos tinha rachado, revelando um homem terno, apaixonado e surpreendentemente brincalhão. E Esperança, por sua vez, tinha deixado para trás a mulher assustada e encurralada. Ela se movia pela fazenda com uma nova confiança, com a luz da felicidade brilhando em seus olhos. Eles tinham se tornado uma equipe, em companheiros. Eles tinham encontrado no outro o lar que ambos estavam procurando. Uma semana depois daquele primeiro beijo, a paz foi quebrada. Era um entardecer tranquilo, muito parecido com tantos outros. Antônio estava fora da cabana, consertando uma seção da cerca que um dos touros jovens tinha danificado. O trabalho físico relaxava, e ele o fazia enquanto conversava com Esperança, que estava sentada nos degraus da varanda, limpando seu equipamento veterinário. Luz brincava por perto, tentando ensinar um truque a um dos filhotes. O ar estava cheio de risadas e do som rítmico do martelo de Antônio. Era uma cena de perfeita felicidade doméstica. E foi então que o inferno se soltou. Eles emergiram da linha de árvores como espectros, movendo-se com um silêncio predador. Não eram 2 homens, como da última vez. Eram 4. E desta vez, eles não vinham só com os punhos. Eles levavam bastões de beisebol e barras de ferro. Os homens que Antônio tinha humilhado no hotel tinham voltado para se vingar e tinham vindo preparados. Eles o tinham observado. Sabiam da cabana, da sua relativa distância da casa principal e dos alojamentos dos vaqueiros. Eles tinham escolhido o momento perfeito. Antônio! Gritou Esperança, a primeira a vê-los. Seu grito foi uma mistura de aviso e terror puro. Antônio se virou, soltando o martelo. Seu rosto se transformou instantaneamente, a felicidade apagada por uma máscara de fúria gelada. Ele não teve tempo de correr, nem de procurar uma arma. Eles já estavam sobre ele. Luz, para dentro. Feche a porta! Gritou Antônio, enquanto o primeiro homem avançava sobre ele com um bastão. Esperança empurrou a irmã para dentro da cabana e fechou a porta com ferrolho, seu coração martelando contra suas costelas. Ela correu para a janela, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Antônio era uma força da natureza. Ele desviou do primeiro golpe, que se esmagou contra o poste da cerca, partindo em 2. Ele tirou o bastão do homem e o atingiu com ele, deixando-o fora de combate. Mas enquanto ele lidava com o primeiro, os outros 3 o cercaram. Ele lutou como um leão encurralado. Cada golpe que ele lançava era brutal e eficaz. Derrubou um segundo homem com um soco que soou como uma rocha se quebrando. Mas eram muitos.
Enquanto ele lutava com o terceiro, o quarto homem o atingiu por trás com uma barra de ferro. Um golpe brutal nos joelhos. Antônio rugiu de dor e caiu sobre um joelho. Da janela, Esperança viu como seu gigante cambaleava. Viu o sangue que jorrava de um corte em sua testa. Viu como os homens, encorajados, começavam a bater nele com raiva agora que ele estava ferido. Um grito de pura angústia escapou de sua garganta. Seu protetor, seu santuário, o homem que ela amava, estava sendo destruído diante dos seus olhos. Os homens o derrubaram completamente. Ele estava no chão, tentando proteger a cabeça, enquanto os golpes choviam sobre ele. E um dos homens levantou a barra de ferro sobre sua cabeça, pronto para dar o golpe final. O mundo de Esperança encolheu até aquele único ponto, aquela imagem de horror. O amor e a felicidade que ela tinha encontrado estavam se tornando cinza diante dos seus olhos. O tempo parou. Para a Esperança, todo o universo se contraiu na imagem infernal que ela via através da janela da cabana. A barra de ferro suspensa no ar, brilhando com malícia sob a luz do pôr do sol. O corpo ferido de Antônio no chão, indefeso. O rosto cruel do homem que estava prestes a destruir seu mundo. Naquele instante, um grito silencioso rasgou sua alma. Era o grito de todas as injustiças que ela tinha sofrido, de todas as vezes que tinha se sentido uma vítima, de todo o medo que a tinha paralisado por anos. E então, algo dentro dela se quebrou. Não foi um desabamento para o desespero. Foi uma fratura limpa e afiada, como um cristal que se parte. O medo não sumiu, mas se transformou. Se cristalizou em uma raiva fria e pura, uma fúria protetora tão intensa e primitiva quanto que ele tinha sentido por ela naquele quarto de hotel. O amor que ela sentia por Antônio era mais forte do que qualquer terror que ela tivesse conhecido. Ela se virou para a irmã, que soluçava de medo em um canto. Sua voz, quando ela falou, era irreconhecível. Firme, cortante, sem um pingo de hesitação. Luz, me escuta. Esconda-se debaixo da cama agora mesmo. Não faça nenhum barulho e não saia por nada neste mundo. Você entendeu? A menina, assustada com o tom da irmã, assentiu e se arrastou sobre a cama, tornando-se uma pequena bola de terror. O cérebro de Esperança funcionava com uma clareza gelada. Ela precisava de uma arma. A imagem da pistola de Antônio, a que ele tinha segurado no hotel, apareceu em sua mente, onde ele a guardava. Ela se lembrou de tê-lo visto limpando-a uma tarde, antes de guardá-la no porta-luvas da sua caminhonete. A caminhonete estava estacionada bem ao lado da cabana. Ela não pensou. Agiu. Ela saiu pela porta de trás da cabana, a que dava para a floresta. Ela se moveu com um sigilo que não sabia que possuía, seus pés descalços mal fazendo barulho na grama. O som de um golpe surdo, seguido de um grunhido de dor de Antônio, a fez acelerar. Seu coração era um martelo em seu peito, mas suas mãos estavam firmes. Ela contornou a cabana, mantendo-se na sombra das árvores. Viu a caminhonete, as chaves. Antônio sempre as deixava na ignição quando estava na fazenda. Cada segundo era uma eternidade. Ela ouviu um dos homens rir, uma risada cruel que lhe revirou as entranhas. Ela chegou à porta do motorista, abriu-a com um cuidado infinito para que não fizesse barulho e deslizou para dentro. Suas mãos trêmulas procuraram as apalpadelas, a fechadura do porta-luvas. Ela o abriu. Lá estava, negra, pesada, mortal. Ela tinha visto nas mãos dele um objeto de poder e proteção. Agora, nas suas, ela parecia estranha, um peso frio de responsabilidade. Ela nunca na vida tinha segurado uma arma, mas naquele momento ela se sentia como uma extensão da sua vontade. Ela a empunhou com as duas mãos, o metal frio contra sua pele quente, e saiu da caminhonete. Ela se moveu do ponto cego dos agressores, emergindo da sombra do veículo. Eles estavam em pé sobre Antônio, desfrutando da sua vitória. O homem com a barra de ferro se preparava para dar outro golpe. Parem de brincar, disse um deles. Vamos acabar com ele e procurar a cadela. Ela deve estar na cabana. Essa palavra, cadela, foi a última faísca. Esperança saiu para a luz. Sua figura pequena parecia insignificante diante deles, mas em seu rosto havia uma expressão que os gelou. Era uma máscara de fúria fria. Seus olhos eram dois poços escuros de determinação. Ela levantou a pistola, apontando para o céu,
e apertou o gatilho. O tiro foi um trovão que rasgou o ar tranquilo da tarde. O som ecoou no vale, um grito de guerra e de justiça. Os pássaros fugiram das árvores. Os homens congelaram, virando-se em choque para a fonte do barulho. Eles viram a mulher que pensavam que era uma vítima trêmula, agora em pé, firme como uma rocha, com uma arma fumegante em suas mãos. Um deles, o líder, soltou uma risada incrédula e nervosa. Olha só o que temos aqui. A gatinha tem garras, ele zombou. O que você vai fazer com isso, Gracinha? Você não teria coragem de... O rosto de Esperança não mudou. Sua voz, quando ela falou, era tão fria e letal quanto o aço da arma. Vocês me machucaram, e eu aguentei, disse, cada palavra caindo como uma sentença. Mas machucar as pessoas que eu amo. Ela fez uma pausa, seus olhos fixos nos dele. Tentem a sorte. Antes que ele pudesse reagir, ela baixou a arma e atirou no chão, a centímetros do pé do homem que tinha zombado. A terra saltou, a bala assobiou. O pânico se apoderou deles. A mulher não estava brincando. Ela estava completamente disposta a matá-los. O medo nos olhos deles era agora real, palpável. Eles perceberam que tinham subestimado não só o gigante que estava no chão, mas também a mulher que o amava. Pro chão! Gritou Esperança, sua voz ecoando com uma autoridade absoluta. Agora! Um por um, os homens, despidos da sua arrogância, caíram de joelhos e depois deitaram de bruços no chão, com as mãos na cabeça. Eles obedeceram. Ela ficou em pé sobre eles e sobre o corpo ferido de Antônio, a protetora, a vingadora, até que o som dos disparos atraiu os arqueiros da fazenda, que subiram correndo a colina, encontrando uma cena que nunca esqueceriam. A pequena e tranquila veterinária, com uma pistola na mão, mantendo à distância 4 bandidos, enquanto o patrão estava ferido aos seus pés. Escreva justiça se você também acha que ela merecia algo melhor e que esses homens deviam pagar por todo o mal que fizeram. O caos que se seguiu foi um borrão. A chegada de mais homens, a polícia local, as sirenes. Os agressores foram algemados e levados, lançando olhares de ódio e espanto para a mulher que os tinha vencido. Mas Esperança mal percebeu. No momento em que viu que a ameaça tinha acabado, ela deixou a arma cair e correu para Antônio. Ela se ajoelhou ao lado dele, suas mãos percorrendo seu corpo, procurando a gravidade dos seus ferimentos. Ele estava coberto de hematomas e cortes, sua respiração era difícil, mas ele estava consciente. Seus olhos se abriram e a olharam, e neles ela viu um orgulho e um amor tão intensos que lhe roubaram o fôlego. Você conseguiu, sussurrou ele, sua voz quebrada pela dor. Você me salvou. Não fala, respondeu ela, as lágrimas finalmente rolando por suas bochechas. Agora sou eu quem cuida de você. Mais tarde naquela noite, depois que a polícia foi embora e um médico de confiança de Antônio o examinou e costurou seus ferimentos, eles se encontraram sozinhos na quietude da cabana. O mundo exterior, com sua violência e seu caos, tinha sumido. Só restavam eles dois. Antônio estava deitado no sofá, com o torso nu e enfaixado. Esperança estava ajoelhada no chão em frente a ele, limpando com uma delicadeza infinita um corte em sua testa. O papel tinha se invertido completamente. O silêncio entre eles não era incômodo. Estava cheio de tudo o que tinha acontecido, da adrenalina da batalha, do alívio da sobrevivência, e de um amor que tinha sido testado pelo fogo e tinha saído mais forte. Ele a observava, cada movimento de suas mãos. A dor de seus ferimentos não era nada comparada com a emoção esmagadora que ele sentia ao vê-la. A mulher que ele tinha resgatado, a criatura que ele tinha pensado que era frágil, tinha se tornado sua leoa, sua guerreira. Ele não se arrependia de um só golpe. Cada ferida tinha valido a pena para ver o fogo nos olhos dela, para saber que ela lutaria por ele como ele lutaria por ela. Você não precisava fazer isso, disse ela em voz baixa, sem levantar o olhar da sua tarefa. Você se colocou em perigo por mim. De novo. Eu faria 1000 vezes mais, respondeu ele sem hesitar, sua voz profunda e cheia de convicção. Eu não me arrependo de nada. Ela terminou de limpar o ferimento e o olhou. Seus olhos estavam cheios de lágrimas contidas e de uma pergunta que parecia vir do mais profundo da sua alma. Ela ficou olhando para ele, para o homem que era uma fortaleza para todos, para o gigante que nunca mostrava fraqueza.
e uma compreensão repentina a inundou. Ela viu além do protetor, do patrão, do salvador. Ela viu o homem solitário que ele tinha sido antes de ela chegar. Diga-me, Antônio, sussurrou, sua voz mal audível. Quem cuidava de você antes de eu chegar? A pergunta o desarmou completamente. Foi mais certeira do que qualquer um dos golpes que ele tinha recebido. Ninguém nunca tinha lhe perguntado isso. Todos viam sua força, sua autossuficiência. Ninguém nunca tinha visto sua solidão. Ninguém tinha se preocupado com seus ferimentos, os visíveis e os invisíveis. Ele ficou sem palavras. A emoção subiu pela sua garganta, um nó apertado e doloroso. Em vez de responder, ele levantou uma mão, com um esforço visível, e lhe acariciou a bochecha. O gesto estava cheio de uma gratidão, uma adoração e um amor tão esmagadores que um soluço escapou dela. Ela fechou os olhos, inclinando-se para o toque dele, sentindo o calor da sua pele calejada contra a sua. Antônio olhou para ela, para sua salvadora, para a mulher que tinha visto sua alma. E, finalmente, ele encontrou sua voz, um sussurro que era a maior confissão da sua vida. Ninguém, disse, e naquela única palavra havia um oceano de solidão. Mas eu estive esperando por você a vida toda. As palavras de Antônio, eu estive esperando por você a vida toda, ficaram suspensas no ar sagrado da cabana. Não foram só uma confissão, foram a peça final que se encaixava no quebra-cabeça da alma de Esperança. Naquele momento, ela compreendeu a profundidade da solidão dele, o fardo silencioso que aquele gigante tinha carregado. Seu salvador também precisava ser salvo. As lágrimas que ela derramou já não eram de medo nem de gratidão. Eram lágrimas de um entendimento puro, de um amor que tinha transcendido a proteção para se tornar um reconhecimento mútuo de suas almas quebradas, agora unidas. Ela se inclinou e o beijou. Não foi como o beijo apaixonado da cascata, faminto e desesperado. Foi um beijo de uma ternura infinita, um bálsamo para feridas que nenhuma atadura podia curar. Um beijo que dizia: você não está mais sozinho. Eu estou aqui para cuidar de você. Ele devolveu o beijo com uma delicadeza que desmentia sua força, um homem poderoso se rendendo completamente à mulher que tinha se tornado sua âncora, seu lar. Os dias que se seguiram foram de uma calma curadora. A fazenda inteira parecia respirar aliviada, liberada da sombra que a tinha ameaçado. Esperança se tornou a guardiã da recuperação de Antônio. Ela cuidava dele com uma devoção feroz e terna, trocando suas ataduras, garantindo que ele descansasse, lendo para ele em voz alta durante as longas tardes. E ele, pela primeira vez em sua vida, se deixou cuidar. Ele se deleitava na presença dela, na forma como suas mãos pequenas eram tão seguras e delicadas ao tratar suas feridas. Ele a observava se mover pela cabana, transformando-a verdadeiramente em um lar, e percebia que a verdadeira força não residia nos músculos ou na capacidade de intimidar, mas na coragem de amar e de curar. A intimidade entre eles floresceu naquela quietude. Eles contaram histórias da sua infância, compartilharam medos secretos e sonhos esquecidos. Ele aprendeu sobre a paixão dela pelos animais, nascida de uma infância solitária onde eles tinham sido seus únicos amigos. Ela aprendeu sobre a imensa pressão que ele sentia por manter o legado da sua família, uma responsabilidade que o tinha isolado do mundo. Eles estavam se apaixonando de novo, não do Salvador e da resgatada, mas do homem e da mulher em sua totalidade, com suas cicatrizes e suas forças. Um par de semanas depois, quando as feridas de Antônio eram já só uma lembrança dolorosa em sua pele, Esperança soube que era o momento. Ele tinha lhe dado um santuário, tinha lhe mostrado a segurança. Agora, ela queria lhe dar uma noite de celebração, uma noite para honrar não só sua sobrevivência, mas o começo da vida deles juntos. Ela preparou tudo em segredo. Cozinhou o jantar favorito dele, enchendo a cabana com o aroma de lar e de amor. Quando a noite caiu e um manto de estrelas brilhantes cobriu o céu, ela o pegou pela mão. Tem uma coisa que eu quero te mostrar, ela disse com um sorriso misterioso. Ela o guiou pela escada pequena de madeira que levava ao sótão da cabana, um lugar ao qual eles ainda não tinham subido juntos. Quando chegaram lá em cima, a respiração de Antônio parou. O teto não era de madeira, era um domo de cristal. Durante a construção, ele tinha adicionado secretamente esse detalhe, um observatório pessoal para as estrelas que sempre lhe tinham dado paz. E ali,
Sob o dossel infinito do universo, Esperança tinha preparado uma mesa para dois, iluminada só pela luz das velas, que se refletia no cristal como estrelas caídas. Esperança, sussurrou ele, oprimido pela beleza e pelo gesto. Esta noite não há dor, não há passado, disse ela, sua voz suave e firme. Só há futuro, nosso futuro. Eles jantaram lentamente, seus olhos raramente se desviando um do outro. A tensão entre eles era diferente agora. Já não era a tensão da incerteza ou do desejo não expresso. Era a tensão palpável de duas pessoas que se pertenciam completamente e cujo momento finalmente tinha chegado. Com o jantar terminado, Antônio se levantou e se aproximou dela. Ele a olhou intensamente. Sua voz era um murmúrio profundo que vibrava no ar carregado de emoção. Aquela frase que você disse, ele começou, referindo-se ao dia da briga. Machucar as pessoas que eu amo. Eu estava incluído nela, Esperança. Ela não respondeu com palavras. Ela se levantou, encurtou a distância entre eles e deu sua resposta com um beijo. Um beijo profundo, lento e possessivo. Um beijo que era uma declaração, uma confirmação e uma promessa. Quando se separaram, ele juntou sua testa com a dela, suas respirações se misturando no ar fresco da noite. Eu pensei que estava te protegendo, confessou ele, sua voz rouca pela emoção. Mas foi você que me salvou. A mulher que eu vi com aquela arma na mão, com fogo nos olhos, essa é a mulher por quem me apaixonei. Uma lágrima de felicidade escorreu pela bochecha de Esperança. Sua voz, quando ela falou, estava finalmente livre de todo o peso do seu passado, clara e forte. Eu só tive coragem porque estava lutando por você. Ela lhe disse, olhando diretamente nos olhos. Você me deu um lugar onde eu não preciso mais ser uma vítima. Nesse momento, todas as barreiras se dissolveram. Toda a dor, o medo e a solidão se queimaram no fogo do amor deles. Antônio a olhou, para sua leoa, para sua companheira, para a mulher que ele tinha esperado a vida toda. E o desejo, contido por tanto tempo pelo respeito e pela proteção, finalmente transbordou. Meu corpo está cansado de esperar. Sussurrou ela, um convite valente e honesto que selou o destino deles. Não pare, Antônio. Por favor, não pare nunca. Ele não precisava de mais. Ele a levantou em seus braços como se ela não pesasse nada e a levou para a cama que estava diretamente sob o teto de cristal. Ele a depositou suavemente sobre os lençóis e por um momento ficou olhando para ela, para sua beleza iluminada pela luz das estrelas. A cena de amor que se seguiu foi a rendição final, não de um para o outro, mas de ambos a um futuro juntos. Foi um ato de adoração, de descoberta, de uma paixão que era ao mesmo tempo feroz e terna. Cada carícia era uma promessa, cada beijo era um juramento. Sob o olhar silencioso de 1 milhão de estrelas, eles se tornaram um só, duas metades de uma alma que finalmente tinham encontrado seu lar. Eles eram parceiros, protetores e amantes, unidos para sempre no santuário que tinham construído juntos. 6 meses depois, a paz reinava na fazenda Santuário. A vida tinha encontrado um ritmo doce e harmonioso. Uma tarde ensolarada, Antônio levou Esperança para a cascata, o lugar onde o amor deles tinha ousado florescer pela primeira vez. O som da água era o mesmo, mas eles eram diferentes. Estavam mais fortes, mais unidos. Ali, com a água espirrando em seus pés, ele se ajoelhou sobre um joelho. Tirou uma pequena caixa de madeira e a abriu, revelando um anel simples mas lindo. Eu te resgatei de um quarto de hotel, mas você resgatou minha alma da solidão. Ele disse, seus olhos cheios de uma emoção sincera. Você me ensinou o que é cuidar e ser cuidado. Eu quero passar cada dia da minha vida te demonstrando o quanto eu te amo. Casa comigo, Esperança. Seja minha esposa, minha companheira, minha igual em tudo. Com lágrimas de felicidade escorrendo pelo seu rosto, ela sussurrou a única resposta possível. Sim, sim, claro que sim. 1 ano depois daquela noite sob as estrelas, a cabana tinha se tornado o coração pulsante do universo deles. Eles estavam no sótão, de novo sob o teto de cristal. Luz, que agora tinha 13 anos e tinha florescido em uma adolescente feliz e segura, dormia placidamente no seu próprio quarto. Antônio estava sentado na cama, com as costas apoiadas na cabeceira. Esperança estava aninhada ao seu lado, sua cabeça descansando sobre seu peito.
Eles olhavam as constelações, um passatempo que tinha se tornado o ritual noturno deles. A mão de Antônio não estava no ombro dela. Repousava suavemente sobre sua barriga, visivelmente arredondada pela gravidez. Ele sentiu um chute suave contra sua palma, e um sorriso iluminou seu rosto. Parece que nosso pequeno vaqueiro está impaciente para se juntar à festa, sussurrou ele. Esperança riu suavemente e cobriu a mão dele com a sua. Ou talvez seja uma pequena veterinária, pronta para domar todas as tempestades do mundo, respondeu ela. Eles ficaram em silêncio, envolvidos no amor e na paz que tinham lutado tanto para conseguir. Eles tinham enfrentado os monstros do mundo exterior e os demônios do seu próprio passado, e tinham saído vitoriosos. Juntos, com sua irmã e o filho que estava a caminho, eles tinham construído mais do que uma família. Eles tinham construído um legado de amor, valentia e esperança. A fazenda Santuário finalmente fazia jus ao seu nome. Não era só um refúgio dos perigos do mundo, mas um lugar onde os corações feridos podiam curar, onde a força podia nascer da vulnerabilidade e onde o amor era a estrela mais brilhante no céu. Obrigado por nos acompanhar nesta intensa e emocionante história de amor e superação. O Santuário do Fazendeiro é mais do que um romance. É uma jornada sobre como encontrar a força nos nossos momentos mais vulneráveis, como o verdadeiro amor não consiste em resgatar alguém, mas sim em dar a ela um espaço seguro para que ela possa se salvar. A história de Esperança nos ensina que as cicatrizes do passado não precisam definir nosso futuro. Sua transformação de vítima a protetora é um poderoso lembrete de que dentro de cada um de nós há uma leoa disposta a lutar por aqueles que amamos. Por outro lado, Antônio nos mostra que a verdadeira força não é a invulnerabilidade, mas a capacidade de abrir o coração e permitir que outra pessoa cuide de nós. Ambos estavam sozinhos, cada um em sua própria prisão, até que se encontraram. Juntos, não só derrotaram seus inimigos, mas construíram um lar baseado no respeito mútuo, na admiração e uma paixão que conquistou tudo. Agora, queremos saber de você. Qual foi o momento da história que mais te emocionou? O resgate no hotel, a construção da cabana, o confronto de Esperança ou a confissão final? O que você acha que a cabana com o teto de cristal simboliza? Se você pudesse dar um conselho à Esperança no começo da história, qual seria? Deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é muito importante para nós e nos inspira a continuar criando histórias que cheguem ao coração. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Que sua vida seja cheia de bênçãos e amor.